Olá, dando continuidade, né? Vamos ver o campo de um objeto polarizado, ok? Então, suponha que eu tenho um objeto e ele está polarizado, ok? Isto significa também imaginar que existe centenas, milhares, né, de pequenos dipolos, né, microscopicamente pensando que eles estão todos polarizados numa mesma direção, ok? E o conjunto desses milhares de dipolos formam um objeto. Então, esse objeto que a gente está pensando está polarizado por causa é, das dos inúmeros dipolos também polarizados, ok? Então, para um objeto assim, né, nós temos que o P é conhecido. Só relembrando, P é, o dipolo por unidade de volume, ok? Bom, é, a pergunta é, qual é o campo, né, produzido por um objeto desse tipo? O campo elétrico, mas lembre-se que agora eu estou pensando que em calcular, ver o comportamento, estudar o campo que é produzido pelo objeto que está polarizado, não pelo campo que polarizou o objeto. Então tem diferença. Se eu colocar uma molécula ou um átomo, né, numa região do espaço que tem um campo, esse campo vai induzir um momento de dipolo naquela molécula, naquele átomo. Então agora é diferente. Agora eu tenho um objeto polarizado e eu quero verificar como que se comporta o campo para este caso, então, ok? Bom, vamos lá. Então, para um único dipolo, ok? Nós temos que o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, R chapéu, produto escalar com um dipolo, dividido por R quadrado, ok? Isso seria para um único dipolo. Se eu tiver, né, centenas de milhares desses distribuídos ao longo de um volume, ok? Então eu posso calcular para uma densidade, né, para uma distribuição no volume, ok? Lembrando que R é a distância do dipolo até o ponto que a gente quer saber o potencial e, consequentemente, o campo elétrico, certo? Bom, pensando que agora, em vez de 1, nós temos uma distribuição muito grande, eu posso representar o momento de dipolo por pesão, ok? E multiplico por um elemento de volume. Então, eu tenho P igual a pesão de tal linha, ok? Então, é um momento de dipolo para um elemento de tal de volume, ok? Escrito assim, o nosso potencial vai ser escrito, o potencial vai ser obtido fazendo a soma de todas as contribuições de cada um desses dipolos, ou seja, a integral de volume de R escalar pesão, ok? Dividido por R ao quadrado de tal. Então, quando eu substituo o meu momento de dipolo por um momento, por uma densidade de dipolo, ou seja, a quantidade de dipolo que eu tenho por volume, e eu faço a integração sobre o volume, eu encontro o potencial total, ou seja, o potencial produzido pela contribuição de cada dipolo deste meu objeto, ok? E matematicamente a equação é escrita desta forma: integral de volume de R escalar P dividido por R ao quadrado de tal linha, ok? Então, se este contorno aqui forma um objeto, ok? Eu posso representar, né, esse objeto de alguma forma por um vetor momento de dipolo e R é a distância até o ponto em questão que eu quero calcular, ok? A gente geralmente chama de ponto P, né? Mas para não confundir,
até esse ponto aqui, ok? Bom, é, note que para resolver, né, essa integral eu tenho esta quantidade aqui, R chapéu, que é o vetor R unitário na direção de R, dividido por ele mesmo, pelo módulo dele ao quadrado, ok? Bom, esta quantidade, por sinal, é o gradiente de 1 sobre R, certo? Então, pensando assim, eu posso reescrever o potencial como sendo 1 sobre 4πy0, a integral de Pzão, produto escalar com o gradiente de 1 sobre R de tal, certo? Bom, se eu integrar por partes, ou seja, eu vou separar as duas contribuições que estão aqui, eu tenho um vetor produto escalar gradiente de uma função escalar, ok? Então, eu posso decompor, então vai sobrar, vai ter uma integral de volume do divergente de P sobre R, menos uma integral de volume de 1 sobre R divergente de P, ok? Todos os dois integrados em d tal. Só para lembrar, né, só para ficar claro, se eu tiver a derivada primeira aplicada em duas funções, f e g, então eu posso escrever f, derivo, repito a primeira, derivo a segunda, mais, repito a segunda, derivo a primeira, ok? E, consequentemente, a gente já deve ter provado isto em alguma lista de exercício, vale também para o divergente, ok? Divergente de f vezes, vezes um vetor vai ser a f divergente de A mais a gradiente de f, ok? Pensando nessa mesma configuração. Então, o que eu tenho aqui é o vetor multiplicando o gradiente de uma função. Então, eu tenho esta quantidade aqui. Se eu passar esta quantidade para o lado de lá, então eu vou ter gradiente de f vezes a, que é esta quantidade aqui, menos f vezes o divergente de a, que é esta quantidade aqui, ok? Então vem daí esta separação, ok? Bom, feito isso, e invocando, né, o teorema do divergente, eu posso escrever a equação acima, ok? Da seguinte forma: a primeira parte muda porque eu estou usando o teorema do divergente. Não sei se vai caber aqui na tela, mas então esta quantidade, né, o divergente de P sobre R, eu posso, usando o teorema do divergente, escrever como uma integral de superfície de 1 sobre R, P escalar dA, ok? Aí a segunda parte permanece igual. Então, esta primeira parte é o potencial de uma carga superficial, né? Então, se eu tenho uma distribuição superficial, eu posso de alguma forma escrever uma densidade superficial de carga. Como ela vem, aparece do dipolo, ok? Então eu posso escrever como P escalar N chapéu. E a outra parte vem de uma distribuição volumétrica de carga. Então eu escrevo uma densidade volumétrica de carga como sendo menos o divergente de P, ok? Não, então eu posso substituir esta quantidade por um ρ de P e da mesma forma que eu posso substituir o produto escalar de P por N por um sigma P. Lembrando que esse dA está relacionado com um vetor normal à superfície. Dito isso, então, a nossa expressão agora fica da seguinte forma: 1 sobre 4πy0, integral superfície de ρ sobre r dA, mais 1 sobre 4πy0, integral de volume de
desculpa, sigma P, e agora 1 sobre 4 π y0, integral de volume de ρ sobre R de tal, ok? Então agora eu tenho, né, uma integral, continuo tendo, né, uma integral volumétrica e uma integral superficial, ou seja, o potencial, só olhando assim, ele é construído levando em consideração a contribuição de distribuição superficial e volumétrica dos meus elementos de dipolo, ok? Bom, é mais ou menos o que está escrito aqui. Essa expressão é interpretada como o potencial produzido por uma densidade volumétrica de carga somada a uma densidade superficial de carga, ok? Só para a gente finalizar com um exemplo, ok? Vamos encontrar o campo para uma esfera uniformemente polarizada, ou seja, eu tenho uma esfera, ok, sólida, cuja todos os elementos dentro dela está polarizado em uma direção preferencial, que nesse caso a gente chamou com a mesma direção de Z. Então eu tenho esta esfera completamente polarizada. Então a pergunta é, qual que é o campo gerado em torno de um objeto dessa forma, certo? Bom, então a gente escolhe Z de propósito, né, paralelo a P, para facilitar o cálculo, e dada essa geometria, a gente calcula em coordenadas esféricas, né? Então, para ficar mais simples de entender. Então, se P é uniforme, a densidade volumétrica é zero, ok? Como eu não tenho variação ao longo de uma distância para o valor do momento de dipolo, ok? Então, quando eu faço o divergente, eu encontro um valor igual a zero, certo? Mas a parte superficial permanece. Então, sigma P, como é P escalar N, então ainda sobra P cosseno de θ, ok? Então eu vou ter uma contribuição superficial, considerando que este objeto tem um momento uniforme, ok? Sendo uniforme, o divergente é igual a zero, então sobra só a parte superficial, ok? Lembrando que o potencial produzido por uma densidade P cosseno de θ sobre a superfície de uma esfera é... Então, como solução, né? Então, é a mesma solução de uma esfera carregada, eu tenho P sobre 3ε0 R cosseno de θ. Isso é para a região interna a esta superfície em questão, que é a superfície do objeto polarizado, ok? E para fora eu vou ter P sobre 3ε0, R ao cubo dividido por R ao quadrado, cosseno de θ. Lembra que essas duas soluções é quando a gente resolve para uma esfera carregada, pode ser encontrada, né, calculando para uma esfera carregada, em coordenadas esféricas. Então, se mantém o cosseno de θ aí, né? Como sugestão, refaça este problema para ficar mais claro, certo? Bom, neste caso, né, R cosseno de θ coincide com Z, ok? Então eu posso simplificar aquela expressão escrevendo que cosseno de θ, né, vezes o R como sendo na direção Z. Então, simplificando, fazendo o gradiente menos o gradiente de V para encontrar o campo, eu vou obter menos P sobre 3ε0 na direção Z, ok? Ou, já que P na direção Z é o próprio momento de dipolo por unidade de volume, então eu encontro que o campo interno ele é uma constante vezes o momento de dipolo, ok? E para fora segue a mesma
Intuição, ok? Vou dar uma paradinha.